Bom, é, espero que vocês estejam ouvindo. Tá gravando já, não esqueci. E bom, então a dúvida que tinha ficado era a seguinte. Tínhamos então, eu vou desenhar aqui, tá? No começo da apresentação mesmo. Então a gente viu semana passada que tinha os resistores, né, em série e os resistores em paralelo. E quando a gente fazia o equivalente, né, esse daqui dava 1 e esse daqui também dava 1, assim. Dava a mesma coisa, só que esse R equivalente era maior que cada R separado aqui, né, que cada valor de resistor isolado. Enquanto que esse R equivalente aqui, ele era menor do que qualquer R aqui dos resistores isolados. Certo? Vocês lembram disso? E bom, então a dúvida era, por que que esse R equivalente aqui ele fica menor? Tá? Essa foi a dúvida. Então vamos lá. Aqui é bem claro para todo mundo o porquê que fica maior. Todo mundo entendeu isso da semana passada. Sim, se alguém não entendeu, pode falar que a gente explica de novo. Não tem problema. Bom, agora, quando a gente tem paralelo, a gente lembra que tem aquele probleminha da corrente, né? Então, por exemplo, aqui a corrente ela vai se dividir em corrente 1 e corrente 2. Boa noite, imagina, não tem problema não. Imagina mesmo, não perdeu nada ainda. Bom, então tá. Aqui, né, eu vou fazer a corrente normalzinha e aqui é uma corrente só. Então tá bom. Então aqui, quando a gente tinha associação em paralelo, a gente tinha um problema, que essa corrente ela se dividia em 2. Exatamente 2, assim, exatamente dividido por 2, por exemplo, se aqui fosse 10, aqui vai ser 5 e 5, não exatamente. Elas vão depender dos valores de resistência aqui, tá bom? Quanto maior for o valor de resistência, menor vai ser a corrente que vai passar por ele. Lembra que eu falei, né, que a corrente ela é meio folgada, que ela não gosta muito, então ela sempre vai passar mais corrente, uma corrente maior, por uma resistência menor, tá certo? Então tá, mas por que que a resistência equivalente é menor do que o valor de qualquer uma dessas resistências aqui? Vamos colocar um R só para, né? Assim, aqui também. Então tá. Então vamos pensar o seguinte. A gente vai pensar em uma rodovia aqui, então, de 2 faixas, né? E um certo trecho, aqui, vamos alongar ela. E em um certo trecho aqui dela, né? Então, deixa eu pegar outra cor, vou pegar o azul. Ela está em obras, então aqui está em obras, então esse pedaço aqui dela fica inviável, não dá para passar nenhum carro aqui. E esse pedaço aqui também, tá certo? Bom, então se tinham carros aqui, né? Vamos fazer os carrinhos aqui e carrinhos aqui, o que que vai acontecer? Aqui nessa região estava bem distribuído. Enquanto que nessa região aqui, esses carros daqui de cima vão ter que passar pelo mesmo caminho aqui, de baixo. Ou seja, vai tumultuar. Vai fazer com que, no final, cheguem menos carros, né? Ou a mesma quantidade de carros em um tempo muito maior. Vai demorar muito mais para eles passarem. E é isso que acontece quando é resistência em série. Tá bom? Então,
vai aumentar aqui a dificuldade de todos esses carros chegarem até o final. Ok? Agora, se a gente pensar aqui, um trecho assim. E com uma bifurcação aqui e tal, bonitinho. E a mesma coisa, então. Ela tem duas faixas, aqui também tem duas faixas, aqui também tem duas faixas. Então tá. Agora, se a gente pegar e colocar um trecho em obra aqui e outro trecho em obra aqui, o que vai acontecer? A gente viu no primeiro exemplo que ia demorar muito mais, né? Não sei se vocês já pegaram alguma rodovia assim quando estava em obras, que fica aquele trânsito, demora um monte para passar, fica todo mundo devagar. Então, aqui no caso, naquele outro exemplo, deixa eu desenhar ele de novo aqui no cantinho, só para ir falando dele, né? Então aqui e aqui. Então, nesse exemplo aqui, se tivesse 10 carros no total, a gente pensando em escrever aqui embaixo, 10 no total, para passar 10 carros aqui, iam ter que todos passar por essa daqui. Ou seja, vai demorar muito mais. E aqui, a gente vai dividir 5 para cá e 5 para cá. Caso o trecho de baixo seja muito maior, que está em construção, então, por exemplo, vamos aqui e vamos aqui. Seja até aqui. Então, embaixo, o trânsito vai estar muito maior, o que vai fazer com que mais carros tendam a passar por cima. Tá, mas por que você está falando de rodovia? Por que você está falando de construção? Por que você está falando de tudo isso? O que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer que aqui, nesse caso, teríamos 10 carros passando pela mesma faixa, um trânsito muito congestionado. Ou seja, a dificuldade para passar é maior. A dificuldade para passar é maior do que se fosse só um pedaço. Entendeu? Porque são 2, ou mais, ou 3, 4, 5, 6, enfim. A dificuldade final é maior do que se fosse um trecho só. Enquanto que aqui, no caso de baixo, deixa eu pegar o verdinho aqui para ficar colorido. Como vai passar parte dos carros por cima e parte dos carros por baixo, vai dividir esse trânsito. Vai dividir esse trânsito. Ou seja, a dificuldade para passar esses 10 carros vai ser mais fácil do que se fosse um caminho assim. Cadê? Oh, meu Deus. Do que se fosse um caminho com um trecho congestionado. Entendeu? Essa é uma forma simples e eu acho que mais demonstrativa, mais palpável de por que essa resistência equivalente final aqui, ela é menor do que essas daqui. Porque ela divide essa corrente, então fica mais fácil da corrente passar. Porque ela vai passar por 2 lugares ao mesmo tempo. Ela vai estar passando tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Então, é como se fosse uma resistência pequena, porque ela vai estar passando 2 vezes mais do que no caso de cima, da de série. Entendeu, Letícia? Que você tinha ficado com dúvida, e o resto do pessoal também, entendeu? Não sei se ficou muito confuso. Mas é basicamente na facilidade. Essa resistência equivalente seria como se você substituísse a resistência e passasse essa corrente em um determinado tempo. Então, é por isso que a resistência equivalente aqui do paralelo é menor do que essas daqui. Porque se elas estivessem sozinhas, ia demorar mais tempo para passar. Seria uma rua congestionada. Enquanto que tem 2 caminhos, então passa metade por cima, metade por baixo. Não sempre metade certinho, mas passa uma parte por cima, passa uma parte por baixo.
Entenderam porque essa resistência equivalente é menor do que a resistência normal? Ficou claro isso aqui para vocês? Acho que sim. O que está te confundindo um pouco? Ele quer dizer na facilidade. Por exemplo, a lógica por trás disso. Tá. Você tem que pensar sempre na facilidade. Isso aqui, da corrente, sempre você tem que estar prestando a facilidade dela passar. Lembra quando eu estava em curto, que daí não tinha nenhuma resistência no caminho? Então ela passa tudo por lá. É muito mais fácil para ela passar por lá. E a mesma coisa aqui. É mais fácil ela se dividir em dois e passar para chegar aqui 2 vezes mais rápido. Ela quer chegar no final do circuito o mais rápido possível. Se você pensar em aqui, ó, quer ver? Se a gente pode fazer até o seguinte. A gente pode pegar esse exemplo aqui dessa pista com uma bifurcação e fazer isso aqui, ó. Se você pensar que essas pistas aqui, se você juntar ela, vai dar um negócio assim, ó. Sendo que essa daqui tá, né, inviável, essa daqui também tá inviável e daí tem mais uma aqui. Então, ó, enquanto no exemplo de cima a gente tinha, né, uma aqui. Esse é o exemplo 1. Exemplo 1. E esse é o exemplo 2. Então, quando a gente pensar no exemplo 1, vão ser 10 carrinhos passando por um lugar só. Se a gente pensar no 2, tem 2 pistas. É 2 vezes mais rápido. É muito mais fácil com que você passe por isso aqui. Por isso, se você for descartar, entre aspas, esses lugares que não dá para passar, esse exemplo 1, ele ficaria assim, ó. Ele ficaria uma pista, uma rodovia com uma faixa. Enquanto que o exemplo 2, ele ficaria assim, ó. Eita, agora vai ficar de azul, né? Enquanto que, olha, tá vendo? Essa resistência equivalente seria meio que, como eu posso falar? Se eu tiver uma resistência alta, a corrente vai demorar mais para passar. Se eu tiver uma resistência baixa, ela vai levar menos tempo. Então, supondo... Tá, então esse daqui é o exemplo dos carrinhos, tá? Então, vou apagar tudo isso aqui. Apagar tudo isso aqui. Aí, ó. Tá, agora voltando para o nosso circuito. Se você tem isso aqui com uma resistência de 100 e isso aqui com uma resistência de 1, é muito mais fácil para a corrente passar por essa de 1. Tá? É fácil, não é nem que ela prefere, é só fácil. Imagine um caminho menor, imagine menos força, menos energia que você precisa, é menos tudo, ou seja, é muito mais fácil. E é o que ele está querendo dizer aqui. Se você juntar esses dois em um só, ele precisa ser pequeno, porque aqui é mais fácil do que aqui. Tá? É porque você está juntando 2 resistências e ela precisa ficar mais fácil de passar. Ela tem que demonstrar que é mais fácil de passar. Entendeu? Ela tem que demonstrar isso. Quando você junta tudo isso aqui tem que estar subentendido nisso. É por isso que ela diminui, porque tem que representar isso. Entendeu? Entendeu mesmo. De verdade. Todo mundo entendeu isso, não ficou dúvida. Bom, então tá.
falou que entendeu, tá ótimo. Se não entender, eu explico de novo, tá? Pode pedir, de verdade. Bom, então tá bom. Agora, então, vamos começar o nosso assunto de hoje, que é de receptores e capacitores. Tá bom? Essa aula, ela fecha o nosso segundo capítulo de elétrica, tá? Nossa primeira parte foi elétrica, de campo elétrico, cargas. A nossa segunda de circuito. E depois agora começa magnetismo, tá certo? Que é a última parte. Bom, então, tá bom. Primeiro, para a gente entender um pouquinho desse assunto, a gente precisa entender o começo. Então, um gerador. O que é um gerador de energia? Muita gente, na hora que falar gerador, vai pensar em várias coisas diferentes. Tem aqueles de shopping, tem aqueles de quando a energia cai, fala, não, aqui tem um gerador de energia, que não vai deixar a energia cair e tal. Enfim, pra gente, na física, um gerador é uma fonte de energia que ela é representada dessa forma aqui, com dois tracinhos, tá? Um menor e um maior. O menor, ele é o polo negativo, e o maior, ele é o polo positivo. Dá para lembrar disso meio logicamente. O menor, ele é menorzinho, então negativo, e o maior, ele é maiorzinho, positivo, tá? É só isso. E a corrente, ela vai sempre no sentido do negativo por positivo. Então, como está indicando a seta aqui, como está indicando a seta, ela está passando para esse sentido aqui. Então, ela está passando do negativo para o positivo e dá a volta e fica nisso, tá? E junto, ele tem uma resistência interna. Mas como assim ele tem uma resistência interna? Bom, quando vocês forem associar os resistores, vocês vão chegar em um resistor só. Então vai ficar um circuito desse jeito. E esse resistor é a resistência, pode ser considerada como a resistência interna da nossa fonte. Porque na verdade essa resistência interna seria de um aparelho, tá bom? Esse circuito inteiro ele está dentro de um aparelho elétrico, tá? E esse gerador ele tem uma força eletromotriz, ou abreviada aqui, o FEM, certo? E bom, essa força eletromotriz seria a quantidade de energia elétrica que um gerador é capaz de realizar. Ou seja, quanta energia elétrica que ele libera, tá certo? Um gerador, como diz o próprio nome, ele gera energia. Então, ele gera uma quantidade de energia, por tempo, por carga, enfim. A força eletromotriz é por carga, tá bom? Ele tem esse epsilon aqui, que é uma letrinha especial, que aqui é a própria força eletromotriz. U é a mesma coisa que a gente viu sempre, que é a DDP, diferença de potencial, tensão, voltagem, qualquer coisa que vocês quiserem chamar, tá? E aqui ele fala, então, que a nossa força eletromotriz, né, que a quantidade de energia que esse gerador libera é a quantidade de energia menos o tanto que a resistência consome, tá? Então é por isso que tem menos, é menos a quantidade que a resistência consome. Mas como assim a resistência consome? Vocês lembram quando a gente viu lâmpadas que eu mostrei para vocês aquela resistência que tem dentro, ou por exemplo em chuveiro, que a resistência ela esquenta, então parte da energia elétrica ela é convertida em calor. Então por isso a gente tem que considerar ela, porque ela vai gastar energia elétrica, ela vai transformar essa energia elétrica em calor, tá certo? É isso que a resistência faz, ela gasta energia elétrica e transforma ela em calor, certo? Parte dela, né? Bom, o I é a corrente, normal. Então tá, isso aqui é um gerador, tá certo? Mas por que a gente precisa ver o que é um gerador? Porque agora a gente vai ver o que é um receptor. E o receptor são dispositivos que eles transformam energia elétrica. Tipo a resistência? Mais ou menos. Como eu disse, a resistência ela transforma energia elétrica
em calor. O receptor, não. Ele vai transformar a energia elétrica em outro tipo de energia. Calor também, mas não só o calor. Fica um pouquinho complicado, mas a gente vai dar uns exemplos e acho que vai ficar mais fácil. Primeiro, uma furadeira. O que uma furadeira faz? Ela fura, óbvio. Mas quando você aperta o botãozinho, essa parte dela começa a rodar. Então, se você apertar ela só assim, ela não vai funcionar. O que você precisa fazer? Ligar ela na tomada. Na hora que você liga na tomada, ela vai receber uma quantidade de energia elétrica e daí você aperta esse botãozinho e vai começar a rodar. Ou seja, na furadeira existe um receptor que transforma energia elétrica em energia mecânica, que faz essa parte da furadeira rodar. Tá certo? E, obviamente, se você ficar apertando esse botão por muito tempo, ela vai começar a esquentar, porque parte vai para energia mecânica e parte vai para energia térmica. Tá certo? E da mesma forma, um liquidificador. Ou no celular, por exemplo, que ele começa a esquentar com o tempo que você vai usando, o liquidificador também esquenta, faz também energia mecânica. Enfim, os receptores eles servem para isso. E em um circuito elétrico, ele é exatamente o contrário de um gerador. Ele recebe energia e, como um gerador, ele é representado por duas barrinhas, uma menor e uma maior. Mesma coisa, gente. Não é marca-texto. Aqui. Negativo, positivo. Mesma coisa. Então o que muda? Ó, a corrente. A corrente, ela está no sentido contrário. Então, ela passa do positivo para o negativo. Tá certo? E se ele é tão contrário assim do gerador, o que ele vai ter? Bom, se o gerador tem uma força eletromotriz, então o receptor tem uma força contra-eletromotriz. Porque ele vai fazer o trabalho inverso do gerador. É literalmente o inverso. Tá? E aqui, o gerador era a quantidade de energia que é liberada, então aqui é a quantidade de energia que é consumida. Então, aqui, a nossa formulinha, ela é o inverso também, antes era menos, agora é mais. E aqui ele quer dizer que a quantidade de energia que é recebida pelo receptor é a quantidade de energia que ele gasta, que ele consome para girar a parte da furadeira, para girar o liquidificador, para fazer qualquer trabalho que ele tenha que fazer, mais a quantidade que a resistência interna gasta, porque ela vai dissipar parte em calor. Tá bom? Então antes era menos, porque ela perdia. Então a gente tinha um gerador, quando se perde é menos. Agora a gente tem um receptor, então toda a quantidade de energia que ele vai receber a gente vai somar aqui. No caso, é da força contra-eletromotriz e da resistência. Então aqui é a mesma coisa, a mesma fórmula, só vai mudar o sinal. Tá certo? Bom, isso é um receptor. Ficou dúvidas? Ficaram dúvidas? Não é tão complicado, mas pode gerar algumas dúvidas. Não? Nenhuma dúvida? Ótimo. Deixa eu mandar a chamada, porque eu esqueço. De boa. Ótimo. Assim que eu gosto. Bom, então vamos lá, um exercício básico de receptor. Determine a força contra-eletromotriz de um receptor elétrico de resistência interna igual a meio ohm, sabendo que quando ligado a uma tensão de 20 volts, esse receptor é percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes. Certo? Então, a nossa formulinha com mais, porque é receptor, então é contra eletromotriz, então é o inverso do gerador. Tá bom? A gente vai substituir os valores aqui, tranquilo. Aqui, meio vezes 2 deu 1. Aí passa subtraindo. Força contra eletromotriz é 19 volts. É só isso, tá? Aqui ele só pede isso, então é bem tranquilo. Tá bom, professor.
assim fica tranquilo. E como é que a gente vai fazer isso quando tiver um circuito elétrico? Bom, eu trouxe aqui para vocês também como que é um receptor em um circuito elétrico. Bom, olha aqui. Aqui a gente tem um problema. Por quê? Porque ele não fala para onde está a nossa corrente. Ele só não fala. A gente sabe que aqui é negativo, positivo, negativo, positivo, positivo, negativo, e aqui negativo, positivo. Bom, e aí? Como é que a gente vai descobrir qual que é o sentido da corrente? Como é que a gente vai descobrir se esse daqui é um gerador ou se é um receptor? E se esse daqui é um gerador ou é um receptor? Alguém tem alguma ideia? Vocês querem tentar adivinhar? Ou já sabem? Ou, enfim, se quiserem interagir. Melhor falar. Então tá bom. Não é muito difícil, tá certo? Você, na verdade, pode adotar qualquer um, como gerador ou receptor. A diferença é que vai dar negativo. A sua resposta vai dar negativa se você adotou o sentido errado. Tá certo? Então, por exemplo, supondo que o sentido da corrente seja igual a esse daqui, supondo que esse daqui seja um gerador, então ela é do negativo para o positivo. Então a corrente vai assim. Tá certo? Aí você faz as contas normalmente. Ou, aí deu negativo, você, tudo bem. Você pega e inverte aqui. Então, ele vira um receptor e qualquer outro aqui vira um gerador, né? Todos estão no mesmo sentido, então vai ser assim, né? Ok. E agora, e as contas? O senhor ensinou a fazer a conta de força contra eletromotriz e força eletromotriz. Só que isso não entra em nenhuma fórmula que a gente já aprendeu, não entra em nenhuma associação, não entra em nada. Como é que a gente faz? Bom, também não é complicado. É bem tranquilo de fazer. E a gente primeiro separa todos os nossos geradores e receptores e simplesmente soma. Soma eles. Tudo que está do mesmo lado é gerador, então você soma. Tudo que está ao contrário é receptor, então você subtrai. Tá? Então, ó, aqui, esse está para esse lado. Ok. Esse está para esse lado. Ok. Esse está para esse. E esse está para baixo. Então, esse primeiro aqui de 12, esse segundo aqui de 6 e esse de 10, esse terceiro aqui de 10, eles estão para o mesmo sentido. Então, você soma eles. Quando o sentido der negativo, é aquele mesmo caso que colocarmos em malhas de Kirchhoff. É sim, é o mesmo caso. As malhas de Kirchhoff nada mais é do que eu passei para vocês na aula passada, é resumindo aquilo lá de associação, que entra a parte de nós, que você vai separando bonitinho. Eu só não mostrei muito ele, assim, eu não cheguei a falar dele, mas é exatamente a mesma coisa. E quando dá negativo, quer dizer que você errou o sentido, que é exatamente isso. O valor vai dar o mesmo, tá certo? Só que vai dar negativo. E não existe voltagem negativa ou corrente negativa, porque não tem como. É a mesma coisa que, sei lá, você pensar em tempo negativo. Não existe. Então, aí você precisa trocar o sentido do seu circuito. Aí vai dar positivo, mas o valor vai ser o mesmo. Tá certo? Mas é a mesma coisa sim. Bom, então tá. Então eu somo tudo que está do mesmo lado e subtraio o outro que está do outro lado. Ok. Aí agora a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente achou 18, então a gente pode fazer o seguinte, ó. Montar esse daqui de novo com um gerador de 18. Tá? Aí você copia as resistências e calcula as resistências. Não tem segredo. Tá? É só isso. É só isso aqui. Aí você vai e calcula as resistências. Então tá tudo em série. Só somar. Bonitinho. E depois joga no UQRI. Você tem o seu U, você tem a sua resistência. Acho que deu 1,5. Ok? Essa é a parte de receptores.
Ficou alguma dúvida? Se não ficou, ótimo. Se ficou, ótimo também, a gente responde. Ou tenta, pelo menos. Bom, então eu imagino que não tenha ficado dúvidas. Ok. Então, agora a gente vai passar para a parte de capacitores. Tá certo? O que é um capacitor? Em uma loja, se você precisar comprar algum, você vai encontrar vários tipos de capacitores, tá? Desse jeitinho aqui. E bom, para que ele serve? Ele acumula energia, então você carrega ele, entre aspas, e depois ele libera, tá? Eu coloquei aos poucos aqui, mas tem algumas vezes que vai liberar muita energia instantaneamente, certo? É que são algumas exceções. Normalmente aos poucos. Porque ele é utilizado em correntes alternadas, tá? O que é uma corrente alternada? Como o próprio nome já diz, ela fica alternando. Ou seja, ela tem muita variação. É como se você pensasse que a energia da sua casa fica caindo de determinado em determinado tempo. Então, por exemplo, de 2 em 2 minutos. Então, é como se ela ficasse caindo. E isso pode queimar certos aparelhos. Então você pode utilizar um capacitor para que a corrente alternada carregue ele e quando ela, entre aspas, caísse, ela vai inverter o sinal, então vai trocar a corrente, enfim. Se vocês quiserem, depois eu explico isso melhor. Mas é como se você imaginasse que ela caísse, tá? Vamos supor que ela caia. Ela não vai cair, mas só supor. Então, no momento em que ela cai, entre aspas, o capacitor vai manter o seu aparelho ligado sem que ele queime. Tá certo? Então, ele serve para isso. Ou, como eu disse, que ele pode liberar muita energia. Como eu disse, que ele pode liberar muita energia instantaneamente, é como um flash de foto. Ele fica carregado, né, com a pilha ali da máquina de foto. Quando você clica para bater o flash, ele libera toda a quantidade de energia que faz essa lâmpada acender muito forte, rapidamente. Tá certo? Então, é assim que funciona o flash de foto. Tá? E no nosso circuito ele vai aparecer com essas duas barrinhas de mesmo tamanho. Bonitinho assim, tá? Esses são 3 capacitores. Ah, e como é que a gente vai calcular quando tiver assim em circuito? Os capacitores, eles são muito parecidos com as resistências, só que eles são o inverso, tá? A mesma coisa do receptor com o gerador, é o capacitor com a resistência. Então, para calcular isso aqui, é como se você tivesse isso aqui. Opa, isso é meio feinho, mas dá para entender. É como se você tivesse isso aqui. Então aqui você vai fazer 1 sobre C equivalente. Eita. Vou colocar aqui em cima. 1 sobre E equivalente. 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Tá? É o mesmo jeito de fazer resistências em paralelo. Só que é capacitor em série. E se for capacitor em paralelo, aí é a mesma coisa de resistência em série. É só você somar. Tá bom? É o contrário da resistência. Bom, e os capacitores, eles têm a capacitância, que é a eficiência dele em armazenar cargas. Tá? Essa capacitância é dada em cargas por voltagem aqui, né? DDP. Ou tensão elétrica. E a capacitância, ela é dada em uma unidade que a gente ainda não tinha visto, que é a farad, né? Que é um Fzinho, do físico Faraday, ok? A gente vai ver ela mais pra frente também, com mais frequência. Mas na capacitância já entra, certo? E aqui o F, então, você pode substituir por Coulomb dividido por Volt, certo? Então, a capacitância seria a eficiência dele no geral,
tá bom? É o tanto que ele vai armazenar. E também é possível que se calcule a capacitância em determinada área de capacitor. Então, a capacitância novamente em farad. Esse E0 aqui seria permissividade de elétrica no vácuo. Vocês lembram que a gente, em elétrica, lá no começo, na parte elétrica mesmo, que a gente via muito K0, que era a constante elétrica do vácuo, a constante elétrica do ar, é a mesma coisa, tá bom? A permissividade de elétrica no vácuo é uma constante aqui, normal, tá bom? Não tem segredo. Aqui, no A, ele fala que é a área das placas. Ah, mas o que são essas placas? Bom, o capacitor, ele é representado dessa forma aqui. Mas, normalmente, né, ele, na vida real, assim, ele é como se fosse duas plaquinhas. Então, é uma plaquinha assim e outra plaquinha mais aqui atrás, assim. Tá? Então, essa é a área dessas placas aqui. Normalmente, elas são quadradinhas. Tá? Não tem muito segredo. Então, são essas placas que ele se refere aqui. E a distância é essa distância aqui entre elas. Tá? Nossa, eu quero a pressão D. Ok. Não D. Então, é isso aqui. Tá? Isso aqui são as duas formas de calcular a capacitância. E, para um circuito, é o inverso da resistência. Então, se está em paralelo, você calcula como se fosse uma resistência em série. E se está em série, você calcula como se fosse uma resistência em paralelo. Mesmo jeito, mesmas contas. Tá bom? E aqui, um exercício de capacitância também, né? De capacitor, para ele pede a capacitância. Ficou alguma dúvida sobre capacitor até agora? Ou está tudo tranquilo? Porque daí a gente faz exercício também. Bom, se ficar alguma dúvida, vocês falam, a gente não leva para casa. Apesar que vocês não saem de casa, né? Mas não saiam da aula, então, sem tirar as dúvidas. Bom, então tá bom. Então aqui, um capacitor consegue armazenar cargas de até 1 nanocoulomb, tá? Para a diferença de potencial entre suas placas de 1 milivolt. Olha essas unidades de medida, hein? Aqui está em nanocoulomb e aqui em milivolt. Indique entre as alternativas abaixo o módulo da capacitância desse dispositivo. Tá? Então, como ele fala o módulo, ele pede para ignorar o sinal. Mesmo que dê negativo, ele pede para que dê o resultado positivo. Tá bom? Então aqui, tranquilo, nossa formulinha de carga por voltagem. A gente substitui. Aqui, lembra que era nanocoulomb? Então, 10 a menos 9. Nano, a gente substitui por 10 a menos 9. Como era 1 nanocoulomb, 1 vezes 10 a menos 9. É a mesma coisa aqui embaixo. Era milivolt, 1 milivolt. Então, é 1 vezes 10 a menos 3. Tá? 10 a menos 3. Continha simples. A gente só subtrai aqui um do outro, né? Então fica menos 9, menos 3. Isso aqui vai dar um mais. Fica menos 9, mais 3. Vai dar menos 6. Tá bom? É isso aqui. Aí já dá a letrinha B aqui, bonitinha. Em farads. E é isso. Tá? Isso é resistores, receptores e capacitores. Tá bom? A aula de hoje acho que foi mais tranquila, mais leve. Era a intenção mesmo. É a última. E, bom, ficou alguma dúvida? Vocês entenderam? Tudo certo? Tudo bem explicado? Acho que sim. Ótimo. Tá, então... Professor, você pode voltar naquela parte que... Volta os slides aí. É porque a minha internet tinha travado e aí eu não Claro, consegui pegar a claro. explicação. Não, claro que eu Era vou. o de... Que era o sentido, sabe?
Esse Essa daqui. daí. Isso. Esse daqui. Você quer que eu explique de novo isso aqui? Isso, por favor. Claro que explico. Então vamos lá. Vamos apagar tudo. Então tá. Então aqui a gente tem um circuito elétrico e temos algumas fontes de energia, né? Ou receptoras de energia, que são essas 4 aqui. Bom, a gente vai precisar escolher um sentido, porque a gente sabe que os geradores eles vão do negativo para o positivo, né? Então eles seguiriam isso aqui. E a gente sabe que os receptores, né? Podendo ser esse também, né? Porque a gente ainda não sabe qual que é qual, eles seguem o sentido contrário. Então eles vão fazer isso aqui. Tá certo? Bom, e agora, como é que a gente vai escolher qual que é o sentido certo e qual que é o sentido errado da nossa corrente? Porque se a gente escolher um sentido, esse daqui e esse daqui vai virar gerador e os outros vão virar receptores. Se a gente escolher o sentido vermelho, os que estão em vermelho... Deixa eu apagar aqui, porque daí fica tudo bonitinho. Os que estão em vermelho vão virar geradores e o que está em azul vai virar receptor. Tá? Então depende muito do nosso sentido. Qual escolher? No final, tanto faz. Você pode escolher qualquer sentido para a sua corrente. Por quê? Porque se você escolher o sentido errado, o resultado vai dar negativo. Só isso. É a única diferença que você vai ter nas suas contas. Então, aqui, se a gente supor o vermelho como sentido certo e tiver errado no final, for o sentido azul, o resultado vai dar negativo. É a única diferença. Tá? Aí você refaz do outro lado e o resultado dá positivo bonitinho. O que eu sempre sugiro é que você veja os de maiores valores de voltagem. Tá? Quanto for o maior valor, ele normalmente vai dar positivo. Tá? A não ser que for alguns casos de extremas exceções. Mas é para sempre dar certo quando você escolhe os de maior valor como geradores. Tá? Por quê? Porque, então aqui a gente tem 4 fontes, né? E para calcular isso, a gente vai simplesmente somar. Então, o que são geradores, que é esse e esse, que está em vermelho lá no outro, né? 12, 6 e 10, eles vão ficar positivos. Enquanto o nosso receptor, que é de 10, ele vai ficar negativo. Ele vai ficar negativo. Então você soma isso aqui e vai dar 18. Ah, mas e se eu fizesse no outro sentido? Se você fizesse no outro sentido, ia dar isso aqui. 10, né? Que daí esse ia ficar positivo. E o resto aqui ia dar menos 12, menos 6, menos 10. E o resultado ia dar menos 18. É o mesmo resultado, só que ele fica negativo. Só isso. Tá? Então, a gente quer sempre o positivo, né? Positivo bonitinho. A gente vai ficar com esse. E daí, como a gente achou esse, a gente pode pegar e, para continuar aqui, a gente pode ignorar eles. Então, faz aqui o seu circuito de novo e faz aqui um gerador de 18. Tá? Aí você faz essa resistência que tem aqui, faz essa resistência que tem aqui, tem 2 aqui. Você faz novamente aqui essas resistências e calcula essas resistências normais, igual a gente aprendeu na outra aula de associação. Tá? No caso aqui, estão todos em série, então é só somar os valores dela. Então 2, 2, 4, 1, 3, né, que é o valor das resistências. 2, 2, 4, 1, 3, aqui embaixo. Vai dar 12, e daí a gente joga no QRI e vai dar 1,5. É assim. É só isso. É a única diferença que daí isso aqui ia dar negativo, isso ia ficar menos, isso aqui ia ficar menos, e isso aqui ia ficar menos. Ia ficar tudo menos, mas daí você só inverte aqui o sentido e vai dar tudo positivo de novo. Tá bom? Entendi agora. Obrigada. Imagina. Era só isso? Por mim, só isso. Ótimo. Então,
Ó, gente, se não ficou mais nenhuma dúvida, então a aula é isso. Assinem a lista de chamada, eu mandei para vocês. Numa dissertativa, se coloca negativo, como assim? Você fala, se você fizer do lado inverso, do lado errado, se, por exemplo, você faz do lado errado, você vai colocar lá o resultado, a voltagem estava negativa. Aqui? Aqui? Aqui é porque aqui eu fiz as contas no sentido inverso, no sentido errado. Aí ele vai dar negativo, isso aqui vai dar negativo, vai dando tudo negativo. Tá? Eu substituí esse valor aqui. Mas o certo é não ter nada disso aqui, ó. É isso aqui que você está perguntando? É desse slide aqui? Aqui eu só substituí para mostrar só, tá? Não, numa dissertativa você vai fazer desse jeito aqui, assim, ó. Desse jeito aqui. Você vai colocar. Se der negativo, você volta lá. Então, ó, a gente usou o azul, né? Deu negativo. Esquece o azul. Usa o vermelho e que ele vai dar positivo. Tá bom? Aí você faz essas contas aqui. Ele vai dando tudo positivo, tá? Ele não pode dar negativo, não. Se der negativo é porque tá do outro lado. Ele só vai querer dizer isso. Ele vai estar no sentido inverso. Mas como resposta final em uma dissertativa, você vai colocar o positivo. Você vai colocar o correntinho ali, bonitinho. Tá? Porque senão o cara da banca pode falar, ele chutou qualquer sentido e nem sabia o que estava fazendo. Então, assim, é bom que você deixe sempre o sentido certo. Tá? Certo, é o positivo. Tá? Pra ficar bonitinho. Tá bom? Bom. Então tá bom. E se não ficaram mais dúvidas, o cara da banca tá certo, pelo menos no meu caso. Claro que não, aí vocês sabem. Então participem amanhã da rodinha de conversa, tá? Vai ser muito bacana, não esqueçam. E a aula que vem é aula de exercício. Eu vou fazer uma aula de exercício para fechar, igual eu fiz da outra vez. Se vocês quiserem que resolva algum exercício, vocês podem mandar para mim lá no WhatsApp ou no grupo lá que eu fiz para vocês, né? Que faz tempo que eu não mando nada lá. Mas vocês podem mandar exercício lá que eu coloco na aula, tá bom? E daí a gente resolve junto. Então não faltem semana que vem também, que daí a gente fecha esse capítulo bonitinho. Tá certo? Mas então é isso. Boa noite, muito obrigado pela presença de vocês. E até semana que vem. Até amanhã, né, no caso.